Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Então, hoje, sexta-feira, estamos aqui ainda no programa de terça, dando continuidade aqui na casa da personalidade do Dr. Cid Carvalho. Mas agora, para começar esse programa aqui, a dona Lucy está aqui, a esposa, e também a Socorro. A Socorro é a pessoa que faz toda a parte da culinária, cuida. Fala um pouquinho da Socorro aí. A Socorro é o braço direito e esquerdo aqui da casa, é isso? É a mulher dos 7 instrumentos. 7, como é isso, doutor Cid? Como é que é isso? Sabe fazer tudo. Curativo. Curativo. É ela que cuida, comida sem cebola. O senhor não gosta de cebola, não? Tem horror. É mesmo? Eu já adoro uma cebolinha. Homem não faz isso, não. Como é que faz comer sem cebola, Socorro? Pô, Socorro. E aí? E a dona Lucy estava contando umas histórias aqui no bastidores que eu achei muito interessante, que ela pegou um táxi. Segura aqui, dona, você vai ter que contar essa história aqui. A senhora pegou um táxi. Eu vou até essa parte. O táxi parou aqui e o motorista olhou para ela e disse assim: a senhora mora nessa casa com aquele homem daquele vozeirão. Homem daquele vozeirão. Como é ele em casa? Como é que é ele em casa? Aí a senhora disse o que para ele? Lá dentro sou eu. Lá dentro? Tô vendo que Maravilha. Obrigado, Socorro. Bom, mas voltando aqui, eu quero saber, agora voltando, Giová, pega teu microfone. Eu quero saber o que o doutor Cid acha da nossa política atual brasileira. Doutor Cid, eu queria antes perguntar uma coisa para o senhor que eu comento muito no meu programa, o seguinte. Na década de 30, os homens andavam de paletó, bem trajado, bem vestido. O comportamento do homem era outro. Gravata e paletó. Né? E cartola, né? O comportamento era outro e tal. E eu sempre digo no meu programa o seguinte, eu não sei se o senhor vai concordar, mas eu digo o seguinte, que tecnologicamente, da década de 30 para cá, nós evoluímos muito. Mas muito. Estamos saindo de casa quase voando hoje. Né? Agora, intelectualmente, a sociedade está fadada à falência. O que o senhor acha disso, antes de mais nada? A verdade é que a escola não teve sucessores para Lourenço Filho, não teve sucessores para Filgueiras Lima. Estou falando do pessoal daqui. Grandes professoras, grandes professores que ficaram praticamente sem sucessores na escola. A escola não teve a evolução da tecnologia. Veio o transistor, veio circuito integrado, veio tudo no mundo, mas o professorado não evoluiu. O ensino não evoluiu. O ensino ficou, de certo modo, estagnado. Então, o grande problema do Brasil, quer queiram, quer não queiram, é falta de escola. E o imbecil ministro da Educação ainda diz que as universidades têm gente demais. É um verdadeiro idiota. Aproveitando a idiotice do nosso ministro da Educação, como o senhor colocou, o que o senhor acha da nossa política brasileira hoje? Não há. Tem algum estado que o senhor fala, aqui está indo mais ou menos bem, ou não tem? O Ceará. O Ceará? O Ceará vai bem com o Camilo, que é um governador muito responsável. Mas isso não compensa o que há em São Paulo. O Dória é uma pessoa ricamente primária. Primária? Primária. Primária ou primata? Primária. Ele não é macaco. E primata também, né? Ele não é macaco. É um sabidão para enriquecer, mas é uma pessoa antipovo, anti-Estado. Você não pode conceber modernamente uma pessoa ser contra o Estado. E atualmente, Bolsonaro é contra o Estado, Guedes é contra o Estado, Dória é contra o Estado. Eles brigam entre si porque a ignorância
de um é mais densa do que a do outro. O senhor disse para mim na semana passada, quando eu vim aqui na sua residência gravar o seu programa na rádio, o senhor, eu não me esqueci, o senhor disse que conviveu com o Bolsonaro. Conviveu. Fala um pouquinho desta convivência. Na época de Senado, foi? Não. Quando eu era senador, no meu último período, meus últimos 4 anos, ele apareceu lá, eleito pelo Rio de Janeiro, deputado federal, e ficou até agora, até ser presidente da República. Aonde o senhor acha que ele se equivoca e aonde o senhor acha que ele acerta? Porque tem uns acertos também, eu diria. E aonde o senhor, qual é os pontos que o senhor fala, bom, aí está no caminho certo. Aí, aqui se perde. Por exemplo, ele pega muito como consequência o fato de Fernando Henrique Cardoso ter sido presidente antes dele. E por que Fernando isso? Henrique Cardoso criou a desvalorização de tudo que é nacional. O nacionalismo não vale nada para o PSDB. Nem para ele, nem para o Serra, não valia para o Covas, não valia nada. O que valia era o internacionalismo. E o Brasil perdeu referência. Então, em matéria, por exemplo, de preço, os preços estão disparados por causa do governo Fernando Henrique. Não é por causa do governo do Bolsonaro. A culpa é do Fernando Henrique. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pois não. Eu sou empresário, sou empreendedor. Eu sempre tive a percepção que uma empresa ela tem que andar por si própria. Independente se ela seja estadual ou privada, ela tem que andar com seus recursos próprios. O que eu imagino que no nosso governo foi desviado muito recurso e por isso precisava tirar o dinheiro daqui para colocar ali, vamos dizer assim, né? O Bolsonaro, ele está deixando as empresas estatais correr no seu rito normal sem... Olha, acabou até o IBAMA. Pronto. Quem acaba o IBAMA, você pode O senhor acha que ele acreditar que ele vai manter nada? O senhor acha que ele deveria manter a política de estabelecer tabelas, preços, para que a nossa população não passe pelo que está passando? Porque também tem um detalhe. Não adianta eu segurar o preço do combustível, do alimento, ou seja lá o que for, e tirar recurso de um outro, do outro para colocar... Mas aí tem um problema. Lembre-se que ele tem um ministro absolutamente desonesto, um ministro incapaz, com fama de gênio. Com fama de gênio. Fama de gênio. Aliás, o ministro que colocou dinheiro lá fora agora, né? Não, quer dizer, eu sou o ministro da economia, eu sou o ministro da economia de um país como o Brasil. E bota dinheiro, né? E bota dinheiro no paraíso fiscal. Quer dizer, estão dizendo que não foi, que mas não sei. Mas só um minuto. Veja bem, ele é o ministro da economia, mas ele é contra a economia do Estado. A partir do momento que ele pega o dinheiro dele e coloca no paraíso fiscal, ele não está nem... Ele não crê... Se isso for verdade... Peraí, ele não crê no sistema tributário, nem no sistema fiscal, nem no sistema financeiro. Ele não crê em Banco Central, não crê em Tesouro Nacional. Ele é norte-americano. Ele não é brasileiro. O Guedes. O nosso ministro é um deslocado dentro do país. Tudo que ele propõe, você sabe que é que ele está propondo agora? Acabar o Ministério Público. Tornar o Ministério Público dependente. Deu entrevista hoje sobre isso. Sobre isso? Falou isso? Foi. Ele quer que um órgão predomine sobre o Ministério Público e sobre o Poder Judiciário. Então, examine. O Supremo decidiu. Aí vai para esse órgão. Se vai dizer que essa
decisão está certa ou errada. Não, aí é. Doutor Cid, aí o senhor agora me obriga a fazer uma pergunta. Pois não. O senhor, como constituinte, como estudioso da Constituição, como um dos elaboradores da nossa Carta Magna de 88, né, tão enaltecida por Ulisses Guimarães e por todo mundo, inclusive o nosso grande Paulo Bonavides, né? O que o senhor acha do nosso guardião da Constituição, atualmente o nosso Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Boa pergunta. Federal é vítima do Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição. Preste bem atenção. Com a reeleição, quase todo presidente há de se eleger. Reeleger. Tá com a máquina na mão. Então, um presidente fica 8 anos. 8 anos. Em 8 anos, ele nomeia um grande número de membros do Supremo. Então, nós passamos, preste bem atenção, o tempo do Lula, 8 anos, e o tempo e meio da Dilma, um mandato e mais um pedaço do outro, nomeando para o Supremo. Quem é a Dilma, quem é o Lula? 2 analfabetos em direito. Lula não sabe coisa nenhuma em matéria de direito. Aí esse homem nomeia o grande número de membros do Supremo e a Dilma um outro tanto. O que é que podia acontecer ao Supremo? Entendeu, Marcos? Sim. Aí é que está o problema. Teria o Lula condições de distinguir quem é que tem notável saber jurídico e ilibada conduta, se ele é de um submundo, que é o Estado de São Paulo? Não dá. A política de São Paulo é a mais idiota do Brasil. É o pior que eu acho também, ó. É a pior política do Brasil, é a de São Paulo. Então, o Supremo sai da reeleição que levou o PT a ter 4 mandatos. 4 mandatos. O que é que podia sair de um Supremo nomeado pelo PT? Doutor Cid, nós estamos aí às beiras de uma eleição presidencial. Aí nós temos, pelo menos até agora, Bolsonaro, o Dória, provavelmente o Moro e o Ciro Gomes. Como E o Lula. E o Lula, né? E o Lula. É o principal. Como principais Na candidatos. verdade, Nós estamos ferrados, doutor Cid. mais do que isso. Mais do que isso. Agora, preste bem atenção. Preste atenção ao que eu vou dizer. Faça de conta que eu estou com um lenço branco na cabeça, uma bengala, um bigodão. Negativo. Não, bigodão pode ser, mas lenço branco e a bengala não. Fazer de conta que eu sou um profeta bíblico. Ah, sim. Certo. Muito bem. Dificilmente o Bolsonaro terá condições de ser candidato. Ele vai ser impedido pela lógica processual. Para quem conhece direito eleitoral, como eu conheço, ele é um homem que, se a justiça funcionar dignamente, ele será declarado inelegível. Pelo que ele fez ao Supremo, pelo que ele fez à Justiça Eleitoral, pelo que ele fez ao presidente da Justiça Eleitoral, ele criou uma incompatibilidade eleitoral. Então, ele não será candidato. Bolsonaro não será candidato. Se Lula for candidato, Bolsonaro vai comandar um golpe para o Lula não assumir se eleger. Na sua opinião, doutor Cid, quem é pior, quem é melhor dos piores? Cid,
O Ciro seria um Ciro, Lula ou... Não, desculpa. Quem é pior dos piores? Lula ou Bolsonaro? Quem é melhor dos piores? O melhor é o Lula. Não, o melhor dos piores. A Bolsonaro? Lula. Eu acho. Porque Lula não tem o ódio de todo mundo. O ódio dele é mais dirigido, é mais paulistano. É o ódio paulista. O Bolsonaro tem o ódio humanitário. Ele odeia a gente. Odeia a gente? Odeia a gente. Ele pode ser um talibã. Doutor Cid. Depois você vai dizer pra gente como é isso aí. É um misantropo. É um misantropo. O que é um misantropo? Misantropo é que odeia a humanidade. Doutor Cid, o senhor é um homem da comunicação. Comunicação via rádio, comunicação via TV e nos últimos anos também comunicação via internet. Nós estamos tendo aí essa polêmica, seja pelo viés do Lula, que foi citado agora há pouco, seja pelo viés do Bolsonaro. Vez por outra nós ouvimos falar a respeito da regulação ou do controle da imprensa, né? Era importante uma palavra do senhor a respeito disso. Isso é impossível, porque a Constituição tem cláusulas pétreas sobre isso. O grande mal do Brasil é que as pessoas fingem que não sabem que a Constituição tem cláusulas pétreas. Finge, exatamente. Aí é que está o problema. Isso não pode ser modificado. Isso que ele quer fazer com o Ministério Público, o ministro da Economia e o presidente querem acabar o Ministério Público. Não é acabável. Mas isso aí eu acho que é um besterol, né? Eu acho que isso aí é um besterol. Inclusive algumas expressões, algumas declarações dos próprios ministros, alguns ministros, até do Supremo, que estão indo também nessa linha de regulação da imprensa, regulação da internet. Então parece que é uma força-tarefa contra a liberdade de expressão, né? Da internet, a conversa é outra. Internet é outra conversa. Inclusive pelo aspecto internacional. Internet não é imprensa. Não. Exatamente. Internet é comunicação. Internet é um meio de comunicação eletrônico. Não é imprensa. Então a internet não entra nisso. E eu acho que a internet tem que ser regulada também. Porque tá uma bagunça. Ela será regulada. Será, mas será regulada se faz o que quer, internacionalmente. Eu acho também. É muito poder na mão de um cara só. Esse cara. Doutor Cid, o que o senhor acha do ministro Alexandre de Moraes? Olha, as decisões dele, as acho falas dele, as posições dele. Ele não tinha condições de ser ministro. Pela própria palavra dele, ele sempre disse, nos livros dele, que quem é ministro da Justiça se queima para ser do Supremo. Porque quem é ministro da Justiça é o cúmulo da parcialidade. Então ele foi ministro da Justiça. Nunca devia ter ido para o Supremo. Quem foi ministro da Justiça não deve ir para o Supremo, porque é parcial. E a imparcialidade é uma questão básica no Supremo. Então, o componente do Supremo tem que ser, acima de tudo, um doutor em direito, um profundo conhecedor do direito, magnífico no conhecimento jurídico e de notável conduta ilibada. Então, quem não tem conduta ilibada, quem se comprometeu para ocupar um cargo incompatível com o Supremo, não pode ir para o Supremo. Então, Alexandre de Moraes não devia ter ido, nem devia ter aceito. Foi um contrassenso, né? A sua própria declaração. Qual o ministro mais sério, na sua opinião, que nós temos hoje dentro do Supremo Tribunal Federal? Eu gostava muito do Marco Aurélio, porque eu conheci de perto. Eu não conheço
de pé. Por exemplo, Gilmar Mendes. Eu acho que tem tudo para nunca ter sido ministro. Por quê? Porque ele não tem a frieza e o espírito de justiça de um julgador. Ele é temperamental. Quem é temperamental não pode integrar o Supremo. Isso que atrapalha o Bolsonaro, esse temperamento dele? Também é. É. Mas o que na mais- sua visão, o que o Bolsonaro fez de positivo até hoje para a nossa nação? Ele deve ter feito alguma coisa. Porque a pessoa não pode ser genial no erro. Ele tem que ter errado quanto a ele para acertar quanto ao país. Entendeu? Ele tem que ter sido infiel para ele, porque ele é militarista. Nenhum presidente deve ser nada de ista. Presidente não Nada deve- de ista. não- nada de ista. Entenda. Um presidente da República tem que ser Neutro. uma pessoa comprometida com a frieza da verdade e da justiça. Ele não pode administrar o país com golpes. Ele não Obviamente, preparou um golpe que não houve. obviamente, o senhor acompanha a política internacional, óbvio. Claro. Mesmo pela o seu intelecto e como jornalista valioso, tem que estar sempre antenado pelo mundo. Na sua opinião, Mujica, que foi o presidente do Paraguai, No Uruguai. do Uruguai, desculpa, seria um Mujica- presidente ideal para o nosso país? Não creio. Não creio. Não creio. Porque Quem seria o presidente ideal para o nosso país? Pode fazer Olha. as considerações do Mujica e depois quem seria o presidente. o Mujica tem coisas antes de ser candidato que não devia a candidatura dele ser registrada. É mesmo? É, não devia. Já li muito sobre isso. Mas deve ter sido um presidente mais ou menos, porque é bem considerado. Donald Trump. Donde é imbecil, um idiota, um cretinão. É, aquele é um gato rabudo. Mas Rabuno pelo topete? Que é? É um idiota. Trump é um idiota. Quase leva o mundo a uma nova guerra mundial. É verdade. E quem seria o presidente ideal hoje no cenário mundial? Olha, falemos dos candidatos, porque muita gente que poderia ser presidente não é. Por exemplo. No Brasil tem grandes Por exemplo, personalidades pode ser. no mundo intelectual, no mundo científico, grandes médicos. Tem que ir para a presidência da República uma pessoa eloquentemente grandiosa E equilibrada. e equilibrada. Quem seria? Sem ódio. Quem seria o seu candidato? Hoje. Olha, Ao redor do mundo, eu estou dizendo. eu não tenho candidato assim. Não estou dizendo um candidato, mas quem que o senhor admira como uma personalidade Como que poderia político mesmo. ocupar a cadeira para dirigir um país de verdade? É essa a pergunta. Nós tivemos grandes senadores como Vigílio Távora. Vigílio Távora teria sido um grande presidente. Não, da mas República. hoje. Hoje eu não estou vendo Ulisses morreu. É difícil o nome você catar nesse universo de mediocridade que é o O Congresso. senhor via Eduardo Você- Campos como um bom político? O Eduardo Campos era um político Morreu razoável, também, né? mas Morreu foi também, né? assassinado. Tá Foi vendo aí? assassinado. Você viu aí? É. Assassinado. Foi assassinado. Aquilo, ninguém me convence de que aquilo foi um acidente natural. Aquele avião foi sabotado. É incrível, né? Como o do Ulisses Guimarães também, né? O helicóptero do Ulisses Guimarães. Também desapareceu. Porque o Mas Eduardo eu quero Campos só- eu era quero só- quase uma unanimidade. Eu o quero Eduardo. suavizar um pouco aqui esse primeiro bloco da entrevista. Mas deixa eu terminar Pode. aqui. Ah. Então, tirando pelos nomes que estão aflorando como candidatos, Moro é um idiota, imbecil, não sabe nem o que é direito. O centro que sabe o que é direito não subverte
o Poder Judiciário como ele subverteu. Entendeu? Ele subverteu toda a regra. Toda a vida eu disse no rádio, o processo do Lula não tem futuro. Quando chegar ao Supremo, ele será anulado. E foi. O Moro é absolutamente indecente. O senhor acha que ele fez o judiciário, a imagem dele, para fazer um teatro? Ele usou uma comédia o da vida teatro privada para fazer o jogo pró-Bolsonaro, pró-direita, pró-esquema fascista. Ele é um fascista. Só fascista pensa em subverter a lei de maneira tão grave. Ele procedeu como se fosse um aspirante à faculdade de Direito. E depois, doutor, quando acontece o que aconteceu com ele, estando ao lado de Bolsonaro, já seria o segundo... o ignorante do Bolsonaro. Já seria o segundo passo no projeto de poder dele. O senhor É concorda com isso? cobra engolindo cobra. É. Mas Projeto de poder dele, segundo nós vamos passo. falar no segundo Como é? bloco aqui. É cobra engolindo cobra. Doutor Cid, me chamou a atenção. A dona Lúcia veio até aqui com esse quadro. Eu pedi para ela vir aqui, o que seria? A neta, qual o nome da neta? Que escreveu essa mensagem para o senhor? Qual o nome da neta? Margarida tem 13 anos de idade. 15. Não, mas escreveu com 13. Com 13. Agora, por favor, faça a narrativa aí. O que ela escreveu? Leia. O Jeová, Vai, Jeová. Jeová, por favor. Jeová, por favor. Diz assim: em você encontrei minha luz, no seu beijo infinito. No teu abraço encontrei carinho, no seu coração eu fiz meu ninho. Em meus pesadelos você me salvou de tudo, em dias ruins foi minha esperança e a coragem para superar tudo. Ouvir a sua voz me dá alegria, sentir seu cheiro me alivia. Ouvir seu eu te amo no sábado à tarde é o que me faz viver bem cada dia. Eu amo você como sempre fiz e amarei você até depois do fim. Tem a dedicatória Essa- atrás. essa- dedicatória aqui. Essa Margarida é uma preciosidade. Ela- verso aí no é verso. minha Atrás. bisneta. Bisneta. Que fez essa poesia para mim. E aqui cita o restante. Para Cid Carvalho, bisavô, Margarida Jacó de Carvalho, 2 de fevereiro de 2020. Parabéns, Margarida. Parabéns, salve de palmas para Margarida. E nós vamos encerrar esse primeiro bloco agora e vamos continuar o segundo bloco. Tá fervendo a entrevista, né, Marcos? Tá. E nós vamos falar do que no segundo bloco? Vamos continuar com política, né? Vamos pensar Vamos aqui. falar de direito Vamos pensar para nós do quê? falarmos Do quê? dos que querem ser presidentes. Pronto. Eu quero Então, falar também sobre a família brasileira. Então pronto. Nós vamos falar quem quer ser presidente, que a família brasileira está falindo ou não, né, Marcos? Mais ou menos por aí. Então fiquem ligados aí entre os nossos colaboradores. Nós voltamos já para o segundo bloco. Até já. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então voltando agora para o segundo bloco, o bate-papo aqui tá
Pode vir quente que eu tô fervendo, não é não, doutor Cid? Doutor Cid, então me responde. Existe conluio, na sua opinião, entre Forças Armadas e Presidente da República? Não. Existe um acordo, algum conluio? Não existe, mas ele pensa que existe. Na cabeça dele existe. Na cabeça dele existe. Mas as declarações ao longo do governo dele, das autoridades militares, sempre foi de valorização do Estado de Direito, das liberdades, da democracia. Nunca vi nenhuma declaração de militar de carreira, militar efetivo, falando contra a democracia. Agora, general velho, aposentado, foi ou não foi? Diz uma infelicidade. Ou diz uma coisa feliz, uma coisa boa, que é bom de ouvir, porque é democrático. Mas das Forças Armadas, eu não creio no comprometimento. Mas ele faz um jogo de cena... Na cabeça dele. Dá a entender que ele tem um conluio. Mas esse conluio... Literalmente não dá para entender isso. Não é isso, Márcio? Isso. Doutor Cid, nós sabemos que é um tema importante da política, mas me chamou bastante a atenção como professor quando o senhor comentou sobre a valorização que o senhor dá à questão da literatura. Nos nossos últimos programas, tanto com o Jeová Mendes, como também com outros entrevistados, nós batemos muito na tecla sobre a imbecilidade que procura tomar de conta do Brasil pela falta do vernáculo, da leitura. Então era importante para o senhor dar uma palavra para o nosso telespectador sobre essa importância, valorizar mais, menos tempo em rede social que não leva a lugar nenhum, mais tempo com leitura, com estudo. O senhor falou sobre a sua neta que está aí com 22 anos, já passou, já fez o curso de Direito, já passou na OAB. É um exemplo para ser dado para essa garotada aí que precisa gastar mais tempo com estudo, com leitura, até para crescer na vida. O Brasil comete um erro cultural enorme de valorização do inglês, como nós já havíamos anteriormente valorizado o francês. Tudo era petit comité, era isso e aquilo, tudo em francês. A minha avó falava francês como falava português. A minha avó materna. E não serviu para nada, só para adquirir um conhecimento a mais. Ela gostava de ler Zola, Victor Hugo, etc. Ela lia no original. Mas isso passou. Aí veio a influência americana. A influência americana tem o risco de vir um Trump na história. Já pensou um país ser influenciado como o Brasil foi pelo Trump, rapaz? Pelo Trump morreram aqui no Brasil e nos Estados Unidos milhares e milhares de pessoas, porque o Bolsonaro seguiu o Trump com essa história de cloroquina, remédio para piolho, que ia curar a enfermidade do vírus, etc. Então, o que nos custou a ignorância cultural de seguirmos o Trump, isso é uma tragédia que um dia alguém vai julgar. Alguém vai julgar isso. 600 mil mortos. Você acha isso, Marcos? Acho. Agora, eu queria perguntar ao doutor Cid. Hoje nós temos... Mas deixa eu completar. Pois não. Só que nessa influência estrangeira, nós esquecemos a língua. Eu fico ouvindo rádio de madrugada. Rapaz, não tem atração pronominal. Tem não. Não se respeita a atração que fez-se, que produziu-se. Não tem atração pronominal. O não atrai pronome. Não tem atração pronominal. Não tem nada. Palavras mal... Por exemplo, abrupto. Se ouve a palavra abrupto na CBN, aqui e acolá. Quando o nome é abrupto. Exato. Entendeu? Então, há um desprezo pelo ensino da língua. As pessoas
falam muito errado. O que o senhor acha dessa linguagem nova? Brasil de todos? Como? Brasil de todos, como é que é? Linguagem neutra. Linguagem neutra, como é que é essa? Isso é ignorância. Já não sabe falar, né, doutor Cid? Brasil de Imagina todos. criança. Você agora vai dizer todos, já não satisfaz. Você tem que dizer todos e todas. Não, é todos. É. Todos. Nossa, maluco, Ou né? então mudar Eu lembro. todos. Eu me lembro do Didi, no programa do Didi, aquele programa de humor, ele falava, né? Todos, brincando, não tinha aquela coisa de trocadilho do Mussum. Então, Mussum, isso. Isso é uma falta de cultura e de amor próprio. Porque eu amo minha língua. Às vezes eu fico com vergonha de dizer uma palavra certa, aí substituo por outra que não choque. Viu, Cid? Muita gente diz que no Brasil está havendo uma onda muito grande de gramaticídio, assassinato da gramática. O Brasil está cheio de gramaticidas, assassinos da gramática. Verdade. A maneira de falar de um rapazinho, de uma mocinha, é ridículo. Não, é ridículo. E agora, o pessoal de uma outra via quer adaptar a língua... Para todos. Não, quer adaptar a língua... A sua ideologia. às suas preferências sexuais. Isso. Se o sujeito é homem e gosta de homem, é mulher e gosta de mulher, quer adaptar a língua à sua preferência O senhor, como sexual. um grande jurista, eu queria lhe perguntar, então, sobre exatamente isto. A OAB, Ceará, o presidente atual, que eu não me lembro o nome dele, qual é o nome dele? Erinaldo Dantas. Edinaldo Dantas, adotou o banheiro para todos. Ou seja, você pode levar tua filha no banheiro, eu posso entrar no banheiro, a doutora advogada pode entrar no banheiro. E como é que fica isso partindo de uma instituição como a OAB? Isso é uma ignorância psicológica. Não sabe, uma pessoa que faz isso não tem ideia de psicologia. Como é Não que tem o uma mínimo de pessoa- bom senso, vamos dizer assim. Uma pessoa vê a outra, como é que uma pessoa se sente quando está constrangida. Não analisa que pode ter um constrangimento, que o sujeito vai urinar, uma moça vai urinar entre os dois juntos. Sem falar que o sujeito está urinando, aí entra a tua filhinha lá de 5 anos de idade, como é que vai explicar? Pois é. Então, isso é um constrangimento consentido e uma ignorância psicológica, porque no Brasil tem um defeito, não sei se vocês já notaram. No Brasil não se estuda psicologia, estuda-se Freud, psicanálise, Verdade. no momento em que o Freud não é mais considerado. Verdade. Mas como filósofo, o Freud não é mais considerado? Não é mais considerado. Muitos outros pensadores já estão lá, anos-luz na frente do Freud, mas Tá infelizmente superado. pela cultura brasileira, que é efêmera, muitas vezes, Nós ainda continua se valorizando nós estamos Freud. no Freud. Não se fala mais em Freud na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O outro fundador da psicanálise, Carl Jung, é muito mais valorizado lá, e no Brasil ninguém Mas o Carl sabe quem foi. Jung era mais moderno, Tá vendo aí? admitia a espiritualidade, Tá vendo aí? e o Freud só admitia sexo. Tudo ele explicava por meio do sexo. Tudo era o sexo. Jeová, fala um pouco disso, Jeová. Como é que é essa história desses filósofos que agora enroscou tudo aqui? Freud só falava de Psicólogos sexo. também. Como é que é essa história do banheiro? O que tu acha disso? Posição? Fala um pouco aí, Jeová. Rapaz, eu acho meio... Como eu sou uma pessoa conservadora, né, e sou muito família, eu acho que os nossos padrões do passado, eu não abro mão deles de jeito nenhum. Eu acho que o respeito ao homem, à mulher, questão à criança, cultural. é uma questão cultural. E Não você, é questão de escolha administrativa, é uma questão cultural. Mas como o Cid falou, na realidade, o pensamento de Freud, ele chegou no Brasil, parou, estagnou. E nós estamos um pouco atrasados, enquanto Lacan e Jung já passaram, estão muito As na frente. universidades ensinam psicanálise e não psicologia. Então, o Freud Isso envolve a família, que é a tua especialidade, né, Marcos? Eu queria, Fala um pouco eu de queria família. entrar nesse tema com o doutor Cid, porque quando eu comecei a advocacia de família em 2000, né,
os dois grandes nomes do direito de família no Ceará é exatamente o Dr. Cid Carvalho e o Dr. Feliciano de Carvalho, que, na verdade, são dois grandes civilistas. Hoje existe essa especialização do direito de família, do direito das sucessões, assim como outras áreas do direito. Mas eu queria me ater ao Dr. Cid sobre esses valores hoje da família brasileira, que eu considero, nós estamos num processo de degradação da família, até pela própria legislação mal elaborada, até pela própria doutrina de direito de família. Acho que vem da educação muito também, mal né? elaborada. Então eu queria conversar sobre isso, doutor Cid. Na verdade, a família brasileira está sendo destroçada pela influência estrangeira, cinematográfica, televisiva. A própria internet. A própria internet. Para você ter uma ideia, o que é a mentira? O grande fator de desagregação da família é o casal ter um filho mentiroso, que pode até chegar e envolver o pai com uma coisa, com a mentira que ele conta e elabora. Então, a mentira, hoje, tem profissionais. Sim. Você vê a CPI da Covid, que tem um mentiroso dando depoimento, todo satisfeito, todo impoluto, confessando as coisas mais horrorosas do mundo através da mentira. A mentira é contra a família. Com a mentira, você coloca mal o cônjuge, o filho, o sobrinho que mora com aquela família. É uma coisa terrível. E o fato de nós elegermos mal as verdadeiras pessoas ignorantes dentro do Congresso Nacional, que não têm noção nenhuma de família, de moral, de ética, de nada, estão lá votando matérias, porque o povo elegeu. Você viu esse cidadão que disse que ia dar uma surra nos ministros do Supremo, porque ele é fortão, ignorantão, enorme. Ah, o deputado? Uma ignorância robusta. É. Aí disse que ia dar uma surra, está preso. Daniel. E as pessoas querem Daniel da tirá-lo Silveira. da Que é cadeia. deputado. Isso. Depois dele se constituir uma ameaça ao Estado. Não é a justiça só, é ao Estado. Aí o ser daquele, como será um animal daquele, dentro da família dele, com a mulher e os filhos? Doutor Cid, e estendendo o assunto para o direito de família, para a advocacia. Como é que o senhor vê o futuro da advocacia no Brasil? Porque todo mundo reclama do judiciário, da demora, da prestação jurisdicional. Isso tem uma saída? Nós vamos ter justiça no Brasil? Vamos ter. O mundo vai evoluir favoravelmente. Quando passar essa era, foi o cúmulo da estupidez eleger o Bolsonaro. Quando passar essa época, o Brasil vai ter um despertar. E ele vai ver que não é brincadeira você votar para deputado federal no cabo fulano, que não está em Habilitado condição. para ocupar o carro. O palhaço, o tiririca, todo ano se elege. Mas vai chegar o momento que na Câmara não vai ter tiririca, não vai ter ignorante. Sabe que isso aí, eu compartilho com essa ideia e sempre digo o seguinte no programa. Quando uma empresa de porte grande precisa contratar um CEL, aí ele tem que ter formação disso, daquilo, aquilo e outro, papapá. Na política não. O cara é um palhaço, deputado federal. Ele vai ocupar uma cadeira
que ele não tem a menor noção, deixa eu concluir, mas tem a representatividade da sociedade. Não se pode pegar e formar um congresso só um minutinho, elitista. Só um minutinho. Porque também seria um erro tremendo. Você não pode colocar um deputado federal, uma pessoa de tal nível, representando um país, sendo palhaço. É difícil, porque o deputado federal tem que condenar. Qual é a formação? Tem que absolver. Põe esse mesmo palhaço para dirigir a empresa. CPI, tem que interrogar, tem que propor, tem que votar. É uma atividade intelectual. Representatividade monta museu, pô. Mas, doutor Cid, me permita um contraponto. E a soberania popular, e a representatividade? Mas não quer dizer que a pessoa deva ser representante do povo sem ter habilitações. Exatamente. Se você leva um analfabeto, como levam, para a Câmara Federal, é um prejuízo, porque um analfabeto não está em condições de representar nada. Eu posso dar um exemplo? Ele parece um papagaio de pirata. Eu posso dar um exemplo? Não, Jeová. Eu posso dar um exemplo? Claro. Nós comentamos recentemente no programa também, Marcelo, sobre a Universidade de Harvard. E uma das personagens brasileiras que passou em Harvard, estudou Harvard, é uma deputada que hoje é do PDT, inclusive, a Tabata do Amaral. Tem algumas opiniões dela que eu discordo, mas você percebe a ideia de criticismo, de você ter a capacidade, né, doutor, para argumentar, para criticar, para ter posição, para ter opinião, para ter argumento. Isso é muito importante. Entendeu, Marcos? Um representante. A representatividade, só um minutinho. Não é questão de a representatividade não está da forma que você coloca, ou seja, eu tenho o direito de eleger veja bem, do jeito que você está querendo, deixa eu concluir. Deveria ter uma seleção para ser... Claro, óbvio. Não é isso. Preparação. Não é isso. Preparação Quem intelectual. tem que fazer essa seleção é o povo. É o povo. Exatamente. O povo é que faz. Mas tá o errado. povo não deve votar num tiririca, porque é uma cadeira a menos. Mas nós não temos, então, um povo tiririca? Claro, óbvio. Você pode ter o povo tiririca, mas que não tem condições nem de se representar, quanto mais de representar uma coletividade maior. Pronto, nem de se representar. Tá aí porque o Lula voltou no quadro político. Um homem desse era para estar no quadro político hoje, doutor Cid Lula, Luiz Inácio Lula da Silva? Pô, é um absurdo. Somente no Brasil acontece isso. E na Venezuela e nessas porcarias de país. Por exemplo, o Lula... Você tá de brincadeira. Gente idolatra, muita gente chama de ladrão. Ele nem é o ídolo, nem é o ladrão. Ele é os dois pelo juntos. que eu conheço. Não, ele é um homem limitado e que tem que se comportar dentro de uma grandeza fictícia. O Lula não é verdadeiro. Não é verdade o Lula. Não é verdade o Bolsonaro. Eles não existem. O Bolsonaro fica com aquele besterol dele de dizer força... Porque é notório. Quando eu perguntei do conluio, é o que ele apresenta para a população. O exército... O meu exército... Ora, mas isso é uma grande vantagem. Meu exército é o cúmulo. Mas isso é uma grande vantagem da gente estar entrevistando esse monstro sagrado em grau superlativo, que você percebe a visão crítica, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Foi perguntado agora há pouco, você percebe, ele não tem partido. Não tem partido aqui. Então, a partir daí, o doutor Cid tem autonomia e autoridade para criticar quem quer que seja. Doa a quem doer. Porque eu não me comprometo com a ignorância. Marcos. Na verdade, você tem que eleger bem. Um grande líder comunitário tem tudo para chegar na Câmara Federal e ser um grande articulador. Já tem a expertise, né? Não é preciso ser sábio, não. É preciso ter condições de ser um parlamentar. Aí que tá. E professores, doutor Cid, o que é que o senhor opina? Você imagine aquele brutomante como deputado federal. O que é que significa aquilo? Vou dar uma surra, não sei quem, vou dar uma porrada. Um homem desse na Câmara. É um absurdo. Doutor Cid, nós deveríamos ter mais professores na Câmara? Não, independente de professor. Mas tem representatividade de professores na Câmara? Tem professor,
E tem professor que não presta também, que é totalmente esquerdista, é totalmente marxista, não vê um outro lado. É assim, ó. Tá cheio de professor assim. Agora, outro perigo é essa corrente de você ter o deputado homossexual defendendo o homossexualismo. Isso não é problema para a Câmara Federal. Ter uma deputada máscula defendendo o machismo entre as mulheres. Não dá. Isso não é assunto para a Câmara. Esse assunto é para gabinete médico, é para psicólogo, não é para a Câmara Federal. A Câmara Federal é um órgão legislativo. Não vai legislar sobre o homossexualismo. Doutor Cid, nós estamos aí com a eleição de OAB em todo o Brasil, agora em novembro, né? Como é que o senhor vê, falando para o nosso advogado que está nos assistindo, advogado, e principalmente para o advogado e advogado, como é que o senhor vê a OAB enquanto entidade hoje representativa da advocacia e o senhor como advogado, uma das inscrições mais antigas da OAB, não é? Como é que o senhor vê a advocacia hoje no Ceará e no Brasil? Olha, a advocacia está em crise porque o país está em crise. Eu acho que todas as profissões estão em crise. Todas. Nenhuma profissão está no apogeu, exceto aquele médico pesquisador que está lutando contra o câncer, ou lutando contra a tuberculose, uma coisa assim. No mais, está tudo nivelado pela problemática econômica nacional. Com a economia na crise em que está, esse Paulo Guedes influi para o mal em todas as camadas sociais. É um mal geral para o Brasil. O que ele quer de reforma é acabar o Ministério Público, é acabar o funcionário público não ter estabilidade, não ter efetividade. Isso é conquista ou retrocesso? Não é? Então, não, essa questão do Ministério Público eu acho um absurdo. Eu acho que isso aí é uma coisa absurda. Então, nós estamos diante de uma crise profissional. Todas as profissões estão em crise. Todas. E a advocacia, com mais razão, porque concomitantemente com a advocacia, o poder judiciário beijou a lona. Não vai beijar, não. Beijou a lona. Já beijou. Então, você ter os tribunais que nós temos hoje, às vezes eu fico vendo a votação num tribunal, eu fico horrorizado com o desconhecimento, com a falta de conhecimento por parte dos ministros. Você vê a parcialidade, você vê que aquele julgador está comprometido, claramente comprometido. Você vê o voto combinado de um ministro com outro. Basta você observar. Então, como o judiciário está numa crise, notadamente o judiciário dos tribunais, olha, poder ter sido feito o que o Bolsonaro fez com o Supremo é o fim da linha. E poder fazer aquilo com a Corte Suprema, desmoralizar, agredir, chamar de ladrão, disso, daquilo e tal. É absurdo, é um afronto. Eu particularmente, eu não imaginava passar por uma pandemia na idade que estou, e muito menos assistir aquela cena de um legislador do país, a cena justamente com o Supremo Tribunal Federal. E digo mais, eu não sou fã. Como advogado, você deve ter se horrorizado. Não, sim, é horrível. Porque eu sou do tempo, eu advoguei muito no Supremo, em que a gente chegava no Supremo e se dirigia classicamente a cada membro do Supremo. Sim. O linguajar era jurídico, o tratamento
que a gente recebia era de alta qualidade. Doutor Cid, mas atualmente eles mesmos, né? Os ministros estão, vez por outra, se digladiando, né? O Gilmar Mendes, por exemplo, vez Isso por pode. outra. E eles acabam perdendo a autoridade, né? Nesse sentido. Perde. Sempre que um ministro agride o outro, como você viu, o Joaquim Barbosa agrediu o Gilmar, né? Numa represália. Só faltaram ir às tapas. As vias de fato. Bom, eu preciso, infelizmente, encerrar o programa, que o nosso Não diga tempo já isso, acabou. meu irmão. Márcio David, suas considerações, por favor. Foram 2 programas maravilhosos, momento histórico para mim, para o nosso programa. Obrigado, doutor Cid, Pois não. por me facultar esta grande oportunidade. Como vocês sempre sabem, educação, supletivo, faculdade de teologia, pedagogia, serviço social, administração é comigo. Tá passando aqui os meus caracteres. Deus abençoe a todos. Jeová Mendes. Bom, essa entrevista nos tornou 5 protagonistas da história. Que essa reportagem ela vai ficar como um fator histórico, como um marco histórico, né? Ao lado desse grande ícone da advocacia, também ao lado do doutor, que é outro advogado, causídico, né? Outro causídico, você como um grande especialista em entrevista, professor e eu historiador, então a gente vai fechar com chave de ouro essa grande entrevista que vai ficar para os anais da história. Doutor Marcos Duarte. Para mim, eu dizia na abertura e estou repetindo no fechamento dessa sequência de 2 programas com um dos maiores civilistas do país, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, ícones do direito, da comunicação, um modelo de profissional, um modelo que inspira gerações e certamente o programa ficará mesmo nos acervos da história do Ceará. Obrigado, doutor Cid, obrigado por tudo. Doutor Cid, suas considerações finais, por favor. Foi muito bom participar desse programa. É pena que os temas são tão complexos que de repente a gente tem que cortar, tem que mudar. Por exemplo, eu não pude dizer sobre os candidatos a presidente da República. Eu queria só dar uma palavra bem ligeira. Eu quero dizer que o mais bem dotado para ser presidente da República não é o governador de São Paulo, não é o Lula, não é o Bolsonaro. O mais preparado se chama Ciro Ferreira Gomes. É o mais preparado possível candidato à presidência da República. É uma parada muito difícil, mas se prevalecesse a tarimba, a experiência de ministro, de governador, de deputado, valesse isso, ele seria eleito. Doutor Cid, é uma honra. Pronto. É uma honra entrevistá-lo. Eu queria dizer para o público aí de casa o seguinte, o programa inédito, totalmente inédito, que, como diz o Jeová, vai ser marcado na nossa história, nas nossas cabeças, porque aqui o nosso programa é espontâneo, não tem um roteiro, não tem um combinado, e acerto de contas é assim, doa a quem doer. Doa a quem doer. Então, até semana que vem, pessoal. Pronto. Eu só uso Tainara, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainara.